E aí, quer aprender a ser promovido? Hoje eu vou contar para você 5 formas de você acelerar sua promoção. Formas essas que eu mesmo utilizei na época que eu trabalhava em empresas, que eu tinha minha carreira profissional trabalhando como funcionário, eu fiz para, por exemplo, ser promovido 2 vezes em menos de um ano. Então fica comigo até o final que você vai entender como isso é possível. E a gente começa com descubra o porquê. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu entrei como assessor de marketing e eu queria ser promovido a supervisor de marketing. E eu tinha muito claro o porquê que eu queria fazer aquilo. Primeiro, eu queria ganhar mais dinheiro, então eu tinha isso muito bem definido. Segunda coisa, eu queria ser um profissional de destaque, eu queria ser reconhecido profissionalmente. Terceira coisa, eu queria dar orgulho para mim mesmo e também para minha família. Então isso estava muito claro para mim. E a quarta coisa, eu queria realizar meus sonhos. E eu sabia que isso seria possível se eu ganhasse mais, se eu tivesse mais destaque profissional. E aí você precisa entender o porquê você quer ser promovido. O que está te motivando a fazer isso? Quando você descobre o seu porquê, isso é importante, que todos os dias você vai ter isso muito claro dentro de você e vai te ajudar, como se fosse um combustível mesmo, a todos os dias dar o seu melhor, a não desistir no meio do caminho. Então, quando as pessoas têm um porquê muito bem definido, muito forte, elas conseguem superar qualquer adversidade e qualquer problema. Isso não só no campo da carreira profissional, relacionamento, sabe, negócios também, saúde, né, emagrecimento, qualquer que seja a meta, qualquer que seja o objetivo, quando você tem um porquê muito forte, quando você sabe exatamente por que você está fazendo aquilo, você consegue chegar mais longe, tá certo? Segunda coisa, ação extraordinária, tá? E aí a gente vai separar o que é o ordinário e o que é o extraordinário. O ordinário, como a própria palavra diz, está ligado à ordem. Então, quando eu peço para alguém fazer alguma coisa e a pessoa faz exatamente aquilo que eu pedi, ela está sendo um profissional ou um profissional ordinário, porque ela está só respeitando ou cumprindo ordens. Quando eu vou pro lado do extraordinário, é quando eu peço para alguém fazer alguma coisa, a pessoa faz aquilo, porém ela faz mais ainda do que eu esperava, tá? Ela entrega mais do que a ela é pedido ou em relação ao cargo que ela faz, ela acaba entregando e produzindo muito mais do que a maioria das pessoas, por exemplo, que estão na empresa. Então você tem que ter uma ação extraordinária. Para você ser promovido, você tem que entender que a empresa, ela quer pessoas, mais do que nunca, ela quer pessoas que se destaquem, tá? E pessoas que façam além do que muitas vezes é pago. Então assim, por exemplo, na época, se um assessor ligava para 50 pessoas, a gente trabalhava muito com ligações. Se um assessor ligava para 50 pessoas, eu ligava para 70, sabe, no dia, às vezes 80, às vezes chegava até 100 ligações. Por quê? Porque eu estava tendo ações extraordinárias. Então você tem que pensar nisso. Na sua carreira profissional, o que é que você pode fazer a mais do que os seus colegas de trabalho estão fazendo, sabe? Como é que você pode entregar mais do que é pedido para você? Porque aí você vai estar entrando exatamente nessa ação extraordinária. E pode ter certeza que quando chegar na hora de ser promovido, de compararem, vão escolher você, porque você foi a pessoa extraordinária. Às vezes passou ali do horário, sabe? Teve uma jornada de trabalho um pouco mais intensa, né? E aí você passou de horário um dia ou outro, mas você não cobrou por isso, você não ficou chateado por isso, você entendeu que também faz parte do seu crescimento. Muitas pessoas têm essa crença, né? Ah, a empresa tá me cobrando, né? A empresa tá se aproveitando de mim, mas não pense desse jeito, porque na verdade, quando você também trabalha bastante, você também tem um ganho, tá? Querendo ou não, você também tem um ganho de desenvolvimento, você está melhorando, você está se desenvolvendo. Mas não estou falando que isso tem que ser um hábito para você. É muito importante que você tenha um equilíbrio, que você consiga ser produtivo, que você trabalhe dentro do horário, até porque tem sua família, né? tem a sua vida também pessoal, mas vez ou outra isso pode acontecer. E aí eles vão avaliar quem é a pessoa que realmente ali num dia não reclamou, sabe, ficou um pouco mais tarde porque estava comprometida com o trabalho e com a empresa. Então a ação extraordinária é muito importante. Terceira coisa, modelagem. Modelagem é uma coisa que a gente traz da PNL, da Programação Neurolinguística, e nada mais é aqui a modelagem do que você pegar aquela pessoa, você entender quem você quer, quem você se inspira, tá? E modelar essa pessoa, como se você tirasse um raio-x dessa pessoa e entendesse comportamentos,
pensamentos e atitudes. Por exemplo, eu queria me tornar um supervisor de marketing, então eu tinha que entender como é que um supervisor de marketing se comporta, o que é que ele pensa, né? O que é que ele faz, como é que ele age, quais são os hábitos que ele tem. E aí é onde a mágica acontece, porque eu comecei a me comportar como um supervisor de marketing. E naturalmente aconteceu a promoção porque eu já tinha atitudes de um supervisor ainda sendo um assessor. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não é porque você ainda vai ser promovido, né? Você tem objetivos de promoção, que você tem que esperar ser promovido para poder se comportar como aquele novo cargo. Não, você tem que fazer agora. Até porque para a empresa isso é fantástico. Imagina, se você tivesse um negócio, você iria gostar de um funcionário que faz apenas o que é pedido a ele, né? A gente até volta um pouco para o ordinário e extraordinário. Ou aquela pessoa que ela se espelha em profissionais de destaque na empresa, se espelha em outros cargos mais elevados e faz o trabalho dela. Com certeza a segunda opção, tá? Então é isso, é modelagem, é entender quem você quer, qual o cargo que você quer alcançar, como é que essa pessoa pensa, o que é que ela faz, e aí você começa a agir, tá? Quarto, defina uma meta. Por mais que ser promovido você já tenha isso como uma meta, mas eu quero que você aqui defina a meta de forma específica. Ser promovido, beleza, que cargo? Tá? Então muitas pessoas ficam assim, quero ser promovido, beleza, mas define o cargo. Porque o seu cérebro vai entender de maneira específica e detalhada quando você definir exatamente que tipo de cargo você quer alcançar. Então defina o cargo, defina o tempo, em quanto tempo você deseja que isso aconteça. Por mais que não dependa de você, e eu entendo, tem toda uma questão da empresa, mas você tem que ter um alvo, sabe? E uma coisa que é muito importante, que a gente fala bastante sobre definir metas, é que ela seja específica, que seja exatamente o cargo que você quer alcançar e tenha um tempo. E uma outra coisa para complementar é mensurável, que você consiga mensurar. Como é que você vai saber que você está perto de ser promovido? Talvez quando você bater várias metas, né, as metas do trabalho, talvez quando você começar a receber elogios, talvez quando você começar a de fato se destacar entre os seus colegas de trabalho, aí você vai perceber que você está chegando lá. Então defina como é que você consegue mensurar esse crescimento e essa evolução até chegar na promoção. E a gente fecha com a antifragilidade, que é você melhorar a cada desafio e a cada problema que vai acontecer, porque pode ter certeza vai acontecer sim, tá? Na sua jornada vários problemas vão acontecer, até para testar você tem que estar muito forte nisso e ser antifrágil, que são as coisas que se beneficiam do caos. Então tem que entender assim, poxa, eu perdi uma venda, perdi alguma coisa, né? Me atrasei às vezes, ou não me entendi bem com o meu líder. Qual a lição que eu posso tirar disso? Como é que eu posso voltar melhor desse desafio, desse problema que eu encarei, que eu passei? E aí você vai lá e melhora a cada tempo, né? A cada momento você está sempre melhorando e sempre em busca do desenvolvimento no longo prazo. Então essas são as 5 etapas, as 5 chaves que eu mesmo utilizei para sair, por exemplo, de um profissional que era assessor de marketing para supervisor de marketing, porque ainda tinha um outro cargo no meio, no caminho, em menos de um ano. Então foi isso que eu utilizei, foi isso que eu fiz e eu espero que você também faça, porque tenho certeza que isso aqui se aplica a qualquer carreira, de qualquer área. Porque são coisas que você percebe que faz toda a diferença em qualquer que seja a carreira profissional, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até a próxima.